Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paula, sou médica, pesquisadora clínica, estudo o tema canabinoides há vários anos e pesquiso também, e é com muita satisfação que eu venho aqui no curso da Unifesp, mais uma vez, trazer essa aula para vocês sobre indicações clínicas de uso de canabinoides em cuidados paliativos. Queria agradecer mais uma vez à comissão organizadora por esse convite e já me colocar à disposição para esclarecimento de dúvidas e discussão de algum caso a posteriori. O meu único conflito de interesse relacionado ao tema dessa apresentação é que eu tenho um curso de uso de cannabis em cuidados paliativos, em que sou idealizadora e proprietária. Então, para a gente começar e ficar todo mundo na mesma página, eu queria trazer para vocês o conceito de cuidado paliativo. Então, em 2018, a Associação Internacional, de Hospice e Cuidado Paliativo definiu que cuidado paliativo é uma abordagem ativa, holística, para pessoas de todas as idades que sofrem intensamente, ou seja, que estão em sofrimento devido a alguma doença grave. E o cuidado paliativo tem por objetivo buscar alívio desse sofrimento e melhora na qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos seus cuidadores, através do alívio de sintomas biopsicossociais, espirituais e físicos também. De uma forma um pouquinho mais simples, vamos pensar, você programou uma viagem, e aí a hora que você chega no balcão de embarque, o atendente ali fala para você que você não vai mais para aquele lugar que você ia, né? Então, de repente, o diagnóstico de uma doença grave muda completamente o destino da sua vida. E você não tem escolha, você precisa encarar aquilo, né? Então, existe uma mudança de destino, você não sabe para onde você vai, você não sabe se você vai chegar no lugar, é um voo obrigatório, você não sabe qual a duração e as dificuldades que vai enfrentar até chegar lá. E a boa notícia vem quando o mesmo atendente fala, olha, mas eu posso oferecer um upgrade para uma classe executiva, uma primeira classe para você e para sua família. O voo vai ser o mesmo, a gente não sabe se vai chegar, aonde vai chegar, qual a duração dele, mas você vai estar com a sua família, você vai ter uma equipe multidisciplinar que pode cuidar de você, reduzir os seus medos, os seus desconfortos, vai ter um olhar individualizado para a sua parte física, mas além disso também para outras esferas de sofrimento, e tudo vai ser planejado antes do avião decolar, ou seja, a gente já vai tentar olhar para o melhor e um pior cenário e traçar planos dentro disso. Mais ou menos isso é uma abordagem de cuidado paliativo. Entendendo isso, a gente entende também por que a cannabis entrou, como uma opção terapêutica em pacientes que são acompanhados por equipes de cuidados paliativos. E por que a gente estuda isso cada vez mais, né? Porque a gente vê que pacientes em sofrimento existem em todos os lugares, de sofrimento de todas as formas, que para muitos deles a gente não vai conseguir oferecer uma terapia que possa de fato mudar aquela doença. E aí a gente vê que muitos desses pacientes, gostando a gente ou não, concordando ou não, acabam buscando alternativas terapêuticas, outras ferramentas, e a cannabis ela entra nesse momento. E aí, quando a gente vai olhar, a gente vê que existe uma balança desequilibrada, uma quantidade enorme de pacientes fazendo uso de produtos que muitas vezes nem tem procedência segura, a gente nem sabe o que ele está usando, e profissionais que negam a existência de benefícios terapêuticos, que negam a existência desses produtos e que ainda preferem ficar falando que abobrinha e que não existe evidência e que não vai falar sobre isso, né? Na hora que a gente olha para esse desbalanço, a gente vê que alguma coisa precisa ser feita,
né? Então, a gente precisa estudar, sim. A gente pode não prescrever, mas a gente precisa não saber prescrever, mas a gente precisa, pelo menos, orientar a pessoa que a gente está cuidando. Então, para começar, eu vou trazer um caso clínico de uma paciente com uma neoplasia, um câncer de intestino, então de cólon, que já tinha se espalhado, né? Então já era metastático e que ela estava fazendo quimioterapia. E aí o que acontece é que ela começa a ter náusea e vômito refratário às medicações que ela estava usando, relacionados ao tratamento oncológico dela. Então, e esses sintomas foram cada vez mais incapacitantes, geravam desconforto para ela, ela não conseguia comer, perdia peso, precisava se hospitalizar para fazer o ciclo de quimioterapia, porque senão ela não conseguia comer nada, ficava desidratada, isso afetava o rim, e com isso ela teve uma queda significativa na qualidade de vida. E ela vinha já usando algumas medicações para controle disso, quando ela me procura dizendo que estava usando um canabidiol que um familiar dela trouxe de viagem, mas que ela não tinha melhora. Então ela queria entender se existia alguma outra coisa que podia ser feita. Então, vou dar uma pausa nesse caso clínico, vamos ver um pouquinho de teoria e depois a gente vai voltar nele. Mas eu já queria deixar claro que até o momento, canabinoides não são primeira escolha no tratamento de nada, né? Isso não existe evidência científica que apoie a gente iniciar alguma terapia com cannabis. A gente pode utilizar, sim, como mais uma opção terapêutica, como mais uma ferramenta. Então, olhando para essa planta, né, que é utilizada aí há milênios com vários fins, para além dos fins terapêuticos, né, então fins econômicos, religiosos, e que vem sendo estudada cada vez mais. Se a gente for olhar a quantidade de evidência científica que a gente produziu nos últimos 5 a 10 anos é maior do que a gente produziu no tempo todo de pesquisa. Então, cada vez mais surgem evidências e a gente tem mais respaldo para utilizar como uma ferramenta adjuvante em vários cenários na área da saúde. Ela é uma planta que é extremamente rica, né, complexa, que tem mais de 150 canabinoides. Então, o que são os canabinoides? São compostos presentes nessa planta que vão interagir com o sistema endocannabinoide, que é um sistema que todos nós, seres humanos, temos dentro do nosso corpo, da mesma forma que a gente tem sistema respiratório, sistema digestório, a gente tem o sistema endocannabinoide. Então, essas componentes da planta, da cannabis, eles interagem com o nosso próprio organismo. E aí, a partir daí, eles vão gerar algum efeito, terapêutico ou não, isso a gente vai ver mais pra frente. Além disso, a gente sabe que se é uma planta rica dessa forma, que tem mais de 150 canabinoides até o momento já descobertos, a gente vai entender que se a gente pegar uma planta inteira e der para alguém, ela vai ter um efeito. Se a gente pegar um canabinoide ali, por exemplo, o canabidiol ou o CBD, e der para a pessoa, ela vai ter outro efeito. Se a gente pegar 2 componentes da planta e der para uma pessoa, ela vai ter outro efeito ainda. Isso traz para a gente uma diversidade de produtos muito grandes, o que acaba dificultando muitas vezes o entendimento da pessoa que vai prescrever, porque ela fala, nossa, a hora que eu vou olhar existem 500 produtos diferentes, o que eu vou prescrever? Para quem? Como, né? Então vamos tentar colocar as coisas um pouquinho mais organizadas. Se a gente pensa num produto que tem todos os componentes da planta, a gente está falando de um produto full spectrum. Se a gente pensar num produto que tem um componente, por exemplo, um fitocannabinoide, a gente vai pensar num produto isolado. Por exemplo, um produto isolado de canabidiol. Só tem canabidiol, não tem mais nada do resto. E se a gente for falar num produto broad spectrum, é um produto que tem grande parte dos componentes da planta, mas não tem o THC, que é considerado o principal componente psicoativo presente nessa planta.
Além disso, né, aqui então só uma imagem falando da cannabis sativa, a planta que tem mais de 500 componentes bioativos. Desses a gente vai falar nessa aula só sobre os canabinoides, e aí tem canabidiol, THC, canabigerol, canabinol e muitos outros. Mas essa planta também tem outros componentes que também têm papel terapêutico, como por exemplo os terpenos, que não são exclusivos da cannabis. Estão presentes em outras plantas também, né? O limoneno, por exemplo, é presente no limão, né? E várias outras coisas, que quando a gente começa a estudar, a gente fala, nossa, por isso, né? Que, toma xarope disso, toma chá daquilo. A gente entende da onde vem, né? Essa cultura popular, ancestral e por que ela existiu, né? As pessoas já descobriam que as coisas faziam um efeito muito antes da gente provar cientificamente. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre os canabinoides. O efeito comitiva, então, eu falei para vocês que a planta e os produtos podem ter mais de todos os componentes da planta ou componentes isolados, né, de fitocannabinoides. E aqui é muito legal porque essa meta-análise que o Fabrício Pamplona, que é um pesquisador catarinense, fez, ele mostra pra gente, por exemplo, então, pacientes que têm epilepsia refratária e começavam a fazer uso de canabinoides para controlar as crises. Se eles fizessem uso de óleos isolados, só de canabidiol, eles iam precisar de uma dose do produto muito mais elevada, o que ficaria muito mais caro e teria mais efeito colateral. Quando ele observou os pacientes que utilizavam canabidiol, né, produtos que continham canabidiol e outros fitocannabinoides, produtos full spectrum, ele viu que a dose que o paciente precisava para ter o mesmo benefício, que era a cessação das crises, ele utilizava uma dose muito menor, com menos efeito colateral. Isso a gente chama de efeito comitiva, ou seja, quando a gente tem todos os canabinoides juntos, ou pelo menos grande parte deles juntos, a gente tem um melhor efeito e um menor efeito colateral. Um maior efeito positivo, né, e um menor efeito colateral. Também, efeito comitiva não é exclusivo das plantas de cannabis. Outros fitoterápicos, outras plantas também apresentam esse efeito, né? Quando a gente usa um produto só, a gente tem um efeito diminuído. E, por fim, falando do sistema endocannabinoide, que é aquele sistema que eu disse que todos nós temos no nosso organismo, que é um sistema extremamente complexo, em que a partir do momento que a gente tem ligantes, né? Esses ligantes, então, eles podem ser tanto os fitocannabinoides, ou seja, os canabinoides provenientes da planta cannabis, ou eles podem ser ligantes que nosso próprio corpo produz, então canabinoides endógenos, ou então sintéticos. Esses ligantes vão interagir com os nossos receptores, os principais, né, os primeiros descobertos, que são receptores canabinoides tipo CB1 e CB2, ou outros receptores, de forma direta ou de forma indireta. E dessa forma vão mediar várias vias e processos metabólicos, que vão relacionar, então, com resposta inflamatória, com neurotransmissão, com alteração de humor, apetite, extinção de medo, né, de memória de medo, modulação da dor. Então, é por isso que esse sistema é tão incrível, tão complexo, e a modulação dele através de endocannabinoides ou de canabinoides exógenos, fitocannabinoides, pode produzir tantos efeitos diferentes. Então aqui, né, uma imagem mais teórica, mostrando pra gente que, por exemplo, quando a gente tem essa modulação, então, em neurônios, né, a gente vê aqui que quando a gente tem um estímulo de cálcio chegando nesse neurônio pré-sináptico, uma sinapse excitatória,
né, que tem o glutamato como seu principal neurotransmissor. Há um influxo de cálcio nessa célula, o glutamato é liberado na fenda neural e o neurônio pós-sináptico, se esse glutamato estiver em concentração alta ou em concentração baixa, ele vai liberar endocannabinoides que vão agir aqui de novo no neurônio pré-sináptico, que vão bloquear o influxo desse cálcio, por exemplo, para fazer essa regulação, né? E é por isso que a gente entende que os canabinoides são utilizados e tem uma resposta, né? Produzem efeitos aí em doenças neurológicas. Da mesma forma, a gente vê aqui com receptores CB1, por exemplo, e CB2 também no sistema imune, nas células da glia, o que é muito falado em pacientes com diagnóstico de transtorno do espectro autista e doenças neurodegenerativas. E aqui, outra forma do sistema endocannabinoide interagir com o nosso corpo, se a gente for olhar para os dois endocannabinoides mais prevalentes, que é a anandamida e o 2-AG, quando eles são hidrolisados pelas suas enzimas, eles produzem duas substâncias, né? E uma substância em comum, que é o ácido araquidônico, que é um conhecido nosso que faz parte aí da cascata inflamatória. Se a gente diminui a produção de ácido araquidônico através da diminuição da hidrólise das anandamidas e dos 2-AGs, a gente diminui a cascata inflamatória. Então, por meio dessa via, né, aqui simplificada, a gente entende por que a cannabis, né, os endocannabinoides têm um potencial anti-inflamatório bastante importante. Aqui, então, não sei se vocês conhecem, essa é uma senhora escocesa que está aí com quase 80 anos hoje em dia, ela é a Joan Cameron, e ela foi fazer uma cirurgia na mão. E quando ela foi fazer essa cirurgia na mão, era uma cirurgia que tinha um potencial de causar dor no pós-operatório muito grande. E quando eles foram avaliar, eles viram que ela não tinha dor. E aí isso intrigou muito a equipe médica, que resolveu investigar o que estava acontecendo ali. Quando eles foram ver, ela tinha um histórico bem acentuado de hipoalgesia, ou seja, ela não tinha dor em momentos que a gente esperava que fosse ser dolorosos, como por exemplo o parto, né? Ela tinha uma ansiedade muito reduzida, ela tinha uma cicatrização de feridas bem acelerada. E quando eles foram investigar, eles viram que ela tinha altos níveis de anandamida, que é um dos principais canabinoide produzido pelo nosso próprio organismo. E aí, quando eles foram entender por quê, eles viram que a enzima que degrada a anandamida, que é a FA, ela tinha uma alteração genética nessa enzima e ela degradava pouco, ou seja, os níveis de anandamida dela sempre eram mais elevados, isso fazia com que ela apresentasse esses sintomas. E essa descoberta também tornou a relação aí do sistema endocannabinoide com a analgesia muito mais evidente para os pesquisadores, né? Então, para a gente entrar, né, na nossa aula propriamente dita, quem são então esses pacientes que procuram, né, os nossos consultórios, o consultório de médicos paliativistas? Então, geralmente são aqueles pacientes que já tomam várias medicações e querem reduzir essa polifarmácia. São pacientes que, por vezes, vêm com um discurso que procuram uma terapia mais natural. Pacientes que têm sintomas não controlados ou não paliados com a terapia convencional. Pacientes que tiveram experiências positivas com o uso de cannabis previamente, seja a forma que for. Ou então pacientes que vêm encaminhados de outros profissionais que não prescrevem ou que não recomendam o uso de canabinoides aos seus pacientes. E sempre que eles vierem, então, algumas coisas a gente vai precisar discutir com esse paciente e com esse familiar para tentar entender se a gente vai prescrever ou não cannabis para esse paciente. Então, a primeira coisa é entender o contexto de doença, né? Esse paciente acabou de fazer o diagnóstico, ele tem uma doença grave, avançada,
ele tem alguma disfunção orgânica. Então, um paciente tem uma insuficiência cardíaca grave, tem uma coronariopatia, já infartou. Será que vale a pena a gente correr o risco? O paciente tem uma insuficiência hepática, a gente sabe que esses produtos são metabolizados no fígado, talvez não valha a pena a gente prescrever. O paciente tem algum histórico de uso prévio de cannabis em que ele teve uma experiência desagradável, teve algum transtorno psiquiátrico importante. Que medicações que essa pessoa faz uso? Será que existe alguma interação perigosa que a gente vai precisar ficar de olho ou até mesmo contraindica o uso desses produtos? E, em alguns cenários, se vale o uso compassivo também desses produtos. Então, eu criei esse mapa mental que ajuda a gente ter uma ideia do que fazer quando o paciente chega até a gente. Então, primeiro, você vai prescrever? Tem indicação? O que você vai prescrever? Que concentração? Qual vai ser a via de administração? Onde o paciente vai conseguir acesso a esse produto? Esse produto que eu estou oferecendo para ele, que eu estou prescrevendo, é seguro? O que eu preciso ver? E por fim, qual que é a posologia que eu vou começar? Qual que é o alvo terapêutico? E quais são os efeitos adversos aí que eu posso esperar, ou até mesmo contraindicações. Então, no Brasil, hoje, a gente tem algumas formas de conseguir produtos à base de cannabis. A primeira é na farmácia comum, né, nessas grandes redes. A gente tem produtos de canabidiol isolado, que serão prescritos com receituário azul. Produtos full spectrum, mas que tem uma concentração de THC menor que 0,2%, também poderão ser prescritos no receituário azul. E os outros produtos que têm uma concentração maior de THC têm que ser prescritos naquela receita amarela, que é a mesma que a gente prescreve morfina, metadona, que são opioides. Outra forma de conseguir esses produtos no Brasil atualmente, de forma correta, é através da importação. Existem várias empresas que fazem a importação. Você precisa fazer a prescrição para o seu paciente, ele cadastra aí o nome dele e a sua prescrição na Anvisa, e aí ele vai conseguir autorização para fazer essa importação, né? Os produtos importados, a gente tem um pouco mais de variação de produtos, né? A gente tem várias apresentações, produtos que têm associações com canabinoides menores, o que não acontece muito nas farmácias comuns, nos produtos vendidos aqui no Brasil. A gente pode também orientar que o paciente procure uma associação de pacientes para que ele adquira o óleo através delas. Ele vai pagar uma taxa associativa anual e aí, a partir daí, com o relatório médico e com a prescrição, ele pode comprar os óleos dessas associações, que elas têm autorização judicial aí para plantio e manipulação e comercialização desses óleos. No passado, a gente tinha alguns problemas, né, com essas associações, com grande parte delas, porque elas não conseguiam emitir um certificado de análise, que é um certificado que mostra pra gente o que tem ali. Não adianta eu pegar um pé de maconha e fazer um óleo dali, eu não vou saber o que tem ali, entende? Para nós, profissionais da saúde, a gente tem que ter alguma segurança, né, na nossa prescrição. Aí alguém pode me falar, Paula, mas eu conheço alguém que faz isso e dá certo. Ok, pode ser que dê certo. Quando a gente começou a falar sobre esse tema, no Brasil, muitas pessoas faziam isso e dava certo. Hoje em dia, a gente já tem outras opções. Algumas não tão acessíveis, outras mais acessíveis, para garantir uma segurança no que a gente está fazendo. Então, hoje, grande parte dessas associações, elas conseguem parceria com universidades públicas aí para produzir esse certificado de análise, o que ajuda bastante a gente, além de trazer mais segurança para o paciente. Através do autocultivo também, né, que é isso que eu tinha falado antes, a pessoa cultiva a planta e aí ela extrai o óleo a partir dessa planta. Esses pacientes, eles precisam ter uma indicação
médica e através da concessão da Justiça Federal de um habeas corpus, ele vai poder fazer esse produto em casa. Através do mercado paralelo também, que a gente sabe que está aí correndo à solta, né? Que eu também não recomendo, e também através de governos do estado e secretarias de saúde do país, que têm cada vez mais conseguido oferecer esses produtos para a população. Então, olhando para a terceira parte daquele quadrinho, daquele mapa mental, a gente precisa olhar o que é um produto seguro. Então, existem algumas regulamentações, a RDC 327, que regula os produtos que são vendidos na farmácia comum, ela define que os produtos precisam ter certificado de análise, então é aquilo que eu tinha falado para vocês. Esse certificado de análise, ele vai mostrar pra gente não só a quantidade de fitocannabinoides e o tipo de fitocannabinoides que eu tenho ali, mas ele vai falar para mim também se existe alguma contaminação com agrotóxico, se existe metal pesado, contaminação fúngica, a quantidade de terpenos. Lembra que eu falei lá no começo da aula que terpenos também são terapêuticos? Além do certificado de análise, um produto para ele ser seguro, ele tem que ter um teste de estabilidade. Ou seja, o produto que é produzido fora do país e que vem para cá, ele é produzido lá no Canadá, no frio, e vem para cá, no calor, no tempo úmido, ele precisa estar estável. A gente sabe que os canabinoides, eles oxidam fácil, eles mudam a sua estrutura e a sua composição de forma muito fácil, com alteração de temperatura, pressão e umidade. A gente precisa garantir que quando a gente importa esse produto, ele mantém as quantidades adequadas de fitocannabinoides. Ele pode ter uma variação no máximo de 10% do que ele da fórmula original de quando ele foi produzido. Ele tem que ter qualidade farmacêutica, isso é coisa super importante. Todos esses produtos que a gente vê, as pessoas trazendo, por exemplo, dos Estados Unidos, eles não têm qualidade farmacêutica, eles são vendidos lá como suplementos alimentares. Não existe regulação farmacêutica. O FDA, que é a organização que regula as medicações nos Estados Unidos, por exemplo, não regula suplementos alimentares. Então, se a gente pegar aqueles produtos e a gente for olhar, fazer um certificado de análise ali, a gente vai ver que existe uma discrepância muito grande entre o que está falando no rótulo e o que tem dentro do produto. Então, a RDC 327, que regula os produtos que a gente compra na farmácia aqui, ela exige que esses produtos tenham qualidade farmacêutica e que tenham um folhetim informativo, que é aquilo que a gente chama de bula, né? Alguns conceitos importantes também, que quando a gente fala em hemp e cânhamo, a gente já subentende que essa planta tem uma concentração de THC menor ou igual a 0,3%, ou seja, 3 miligramas por ml. Então, ela tem uma quantidade de THC baixa. Outra coisa, a gente precisa entender que óleo de semente de cannabis não é terapêutico. Não tem canabinoide. Tem 0% de canabinoide na semente. Ele pode ser um superalimento, ser útil para outras coisas, mas ele não tem canabinoides. Aqui, né, como eu falava para vocês anteriormente, esse foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Eles compraram canabinoides online, né, produtos online, e eles foram dar certificados de análise nesses produtos. E eles viram que a maioria dos produtos não condizia o que estava no rótulo com o que estava dentro do produto. Isso traz uma insegurança muito grande para quem está utilizando e para quem está prescrevendo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Se o produto que a gente está prescrevendo, recomendando e consumindo tem certificado de análise. Geralmente, o certificado de análise ele é feito por uma empresa terceira que tem certificação para emitir esses certificados.
Em relação à posologia, eu não vou me atentar muito a isso, porque a posologia é extremamente individual, né? Existem alguns consensos, guidelines que orientam a forma que a gente poderia fazer essa posologia, mas é muito diferente de prescrever uma dipirona, por exemplo, que a gente prescreve quase da mesma forma para todo mundo, né? Cannabis, por ser, né, pelo sistema endocannabinoide ser complexo daquela forma que eu falei para vocês anteriormente, interagir com vários receptores, cada um vai responder de uma forma. Então, geralmente a gente começa com uma dose baixa e vai titulando, ou seja, aumentando a dose de acordo com a tolerância daquela pessoa e de acordo com a resposta. Em relação a efeitos adversos e contraindicações, geralmente os efeitos adversos eles são transitórios. A cannabis é um produto seguro que não causa depressão respiratória, diferente de muitas outras medicações que a gente prescreve e tem medo de prescrever a cannabis e não tem medo de prescrever essas medicações. Não existe relato até hoje de intoxicação por morte por uso isolado de cannabis. Existe sim por uso combinado com outras substâncias. Outra coisa importante é em relação a interações medicamentosas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. A cannabis e os seus canabinoides, eles são metabolizados por enzimas do fígado e muitas outras medicações também. Então, às vezes, a combinação de duas medicações pode aumentar a chance de intoxicação, por exemplo, por metadona, que é um analgésico bastante utilizado em cuidados paliativos, é um analgésico potente, um analgésico opioide. O uso de cannabis junto a essa medicação pode aumentar a chance de intoxicação, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Utilizar a cannabis junto com anticoagulantes pode aumentar o risco de sangramento. Então, as interações precisam ser sempre avaliadas. Hoje a gente já tem até alguns guias, né, de perioperatórios para orientar aquele médico, aquele profissional que vai operar e que vai anestesiar um paciente que faz uso de cannabis, se ele é um usuário ocasional, se ele é um usuário crônico, o que ele usa, quanto ele usa, para a gente saber o que esperar, né? Cada vez mais a gente precisa planejar esse perioperatório em pacientes que utilizam canabinoides. Aqui a gente tem um artigo do Lancet, né, só mostrando que a cannabis ela é segura, né? Ela tá muito atrás, se a gente for olhar, de tabaco, álcool e outras drogas mais pesadas, com certeza, né? A dose tóxica do canabidiol, do THC, é uma dose muito alta e muito longe das doses que a gente costuma utilizar na terapia convencional. E, então, onde que a gente pode auxiliar, né, esses pacientes? Em vários cenários a gente pode auxiliar. Eu vou falar de alguns aqui, dos que eu considero mais relevantes para a prática clínica, claro. Então, aquele primeiro caso que a gente tinha falado, daquela paciente que tinha um câncer de cólon metastático, que estava fazendo quimioterapia e apresentando muita náusea e vômito. E aí, então, falando um pouquinho sobre náusea e vômito induzido por quimio e radioterapia, a gente sabe que a gente divide a quimio e a radioterapia em relação ao seu potencial de causar náusea e vômito, né? Eles podem ser leves, moderados, graves ou muito graves. E aí, dependendo desse potencial, a gente vai prescrever algumas medicações para prevenir náusea e vômito e para tratar. Mas mesmo assim, quando a gente prescreve as 5 classes de medicações que a gente tem disponíveis hoje, a gente sabe que 50% dos pacientes não têm a sua náusea e vômito controlado, o que leva a abandono de tratamento, a ter que reduzir dose de tratamento. E aí, a cannabis surge como uma opção para pacientes com quadros de náusea e vômitos relacionados à radioquimioterapia,
tanto via oral quanto endovenosa, refratários às medicações já utilizadas. A gente tem esse trabalho aqui, que foi um trabalho publicado ano passado, e que contempla o uso, então, de um óleo 1 para 1, 10 miligramas de canabidiol para 10 miligramas de THC, para pacientes que fazem quimioterapia com potencial metogênico alto e que não têm os seus sintomas controlados pelas medicações habituais. Essa dose de 2,5 miligrama 3 vezes ao dia, do primeiro ao quinto dia do ciclo, foi capaz de reduzir de forma importante os sintomas e efeitos colaterais relacionados ao tratamento. E isso, inclusive, é uma recomendação da Sociedade Americana de Oncologia, né? A cannabis, ela entrou nesse guideline que foi atualizado o ano passado. Um caso clínico 2, para a gente falar um pouquinho de dor crônica e uso de opioide. Então, esse paciente era um paciente que tinha uma dor lombar, com características de dor neuropática. Em algum momento foi prescrito morfina para ele e ele vinha aumentando a dose de morfina, né, escalonando a dose de morfina com o tempo e apresentando muito efeito colateral relacionado a essa droga. O que acontece é que a gente sabe que pacientes, tanto com dor oncológica quanto não oncológica, crônica, né, ou seja, mais de 3 meses, eles têm um comprometimento funcional muito grande e a gente isso acaba levando, né, a um problema de saúde pública importante, uma prevalência ainda crescente nos dias atuais, relacionadas com o envelhecimento populacional. Então, a cannabis surge nesse contexto, né, como mais uma opção, principalmente para pacientes que têm dor neuropática, onde a gente vê que tem melhor resposta dos canabinoides, né? Eles interagem tanto em nível periférico da medula, do sistema nervoso central e até modulando a forma a experiência, né, a manifestação cognitiva e emocional da dor, tanto inibindo a transmissão ascendente, né, da dor, que é estatória, e ativando a descendente, que é inibitória. A gente tem dados aí da mesma Sociedade Americana de Oncologia que quase 50% dos pacientes oncológicos têm dor e quase 1/3 deles têm dor moderada a severa com indicação de opioide. Opioides não são um problema ainda no Brasil, né? Essa crise dos opioides que a gente vê na América do Norte, em alguns países da Europa, não é o que a gente vê no Brasil ainda. No Brasil, infelizmente, as pessoas ainda morrem com dor por falta de acesso ao opioide, né? Mas isso já é algo que está no radar de muitas sociedades no Brasil, porque a tendência é que, né, a gente acabe replicando o que acontece em outros países, e a cannabis vem nesse sentido de poupar o uso de opioides também, né? Tem alguns trabalhos que acabam mostrando isso pra gente, que a gente precisa escalonar menos a dose de opioide quando o paciente faz uso das duas medicações em conjunto. Esse estudo aqui é um estudo bem legal, né, que utilizou um spray oral de 1 para 1, THC e canabidiol, para pacientes com dor crônica severa. E ele é um estudo de vida real que avaliou 800 pacientes e ele mostra pra gente uma melhora da dor e de dimensões psicológicas como depressão, ansiedade, sensação de bem-estar e, por fim, na qualidade de vida dos pacientes que tiveram, que utilizaram esse produto como aditivo, né, como adicional, como terapia aditiva às medicações que eles já faziam uso. Então, esse outro estudo é um estudo interessante também, que comparou 2 grupos, um grupo que utilizava só opioide e um grupo que utilizava opioide e canabinoide,
Eles viram, então, que o controle de dor foi semelhante, mas o grupo que utilizava a combinação dos dois precisou subir menos a dose de opioide. O que a longo prazo, né, é bastante interessante. A gente vê que hoje os pacientes vivem cada vez mais, a gente tem cada vez mais terapias modificadoras de doença capazes de prolongar a sobrevida. Nem sempre essa sobrevida prolongada ela é acompanhada de qualidade de vida, né? Porque a gente tem limitação de outras medicações. Então, se a gente conseguir retardar esse escalonamento da dose de opioide o máximo possível, isso parece ser muito bom para esses pacientes. Então, esse paciente, né, que tinha dor importante, necessidades crescentes aí de uso de opioide, recebeu uma formulação de um óleo full spectrum que tinha uma dose mais baixa de THC, uma dose mais baixa de canabidiol, e ele veio ao longo dos dias fazendo esse desmame da dose de morfina que ele tomava. Até o 4º mês, que foi quando eu acompanhei esse paciente, ele já tinha reduzido aí 60% a dose de morfina que ele tomava, tinha melhorado todos os efeitos colaterais, tinha melhorado o desempenho cognitivo no trabalho, porque ele já estava tendo dificuldade aí pelo uso de altas doses de opioides, mas depois eu acabei perdendo o segmento desse paciente. Um caso clínico 3, que eu vou trazer para vocês, é um caso clínico de dor neuropática relacionada à quimioterapia. Então, essa paciente tinha uma neoplasia de mama, fazia quimioterapia paliativa e tinha alguns fatores de risco também para apresentar neuropatia induzida por quimioterápico, que era ser diabética e ex-tabagista. Então, ela tinha um formigamento em luva e em bota, uma dor tipo pontada, agulhada, que dificultava com que ela andasse e dificultava bastante a qualidade do seu sono. Ela já tinha feito tratamentos diversos e me buscou para ver a possibilidade de fazer o uso de algum produto à base de cannabis. Dos pacientes que fazem quimioterapia, quando a gente olha para os tipos de quimioterápicos, grande parte deles, durante a sua jornada, vai utilizar algum quimioterápico que pode induzir neuropatia periférica. E se a gente olhar, né, para os tratamentos que a gente tem atualmente, a gente vai ver que a gente tem vários tratamentos disponíveis, né? Isso provavelmente porque nenhum funciona muito bem. E cannabis vem sendo pesquisada como uma possibilidade a mais para esses pacientes, né? A neuropatia periférica é uma doença altamente farmacorresistente, da mesma forma que eu disse, né, que as terapias modificadoras de doenças estão fazendo com que as pessoas sobrevivam cada vez mais. A gente tem um aumento também dos efeitos colaterais relacionados ao próprio tratamento, não só à doença, e impactando de forma bastante negativa na qualidade de vida desses pacientes, na sua funcionalidade, no sono, piorando outras comorbidades que eles possam ter. E alguns trabalhos interessantes, por exemplo, esse é um estudo retrospectivo no Hospital Oncológico de Israel, em que eles pegaram pacientes que fizeram uso de oxiplatina, que é uma quimioterapia capaz de induzir neuropatia periférica, e olharam de forma retrospectiva. E eles conseguiram ver que os pacientes que utilizavam cannabis antes de começar o tratamento tiveram muito menos neuropatia do que aqueles que começaram a usar cannabis durante o tratamento e, por consequência, esses também tiveram muito menos do que aqueles pacientes que não utilizaram cannabis. Levantando uma ideia que vem sendo pesquisada, que talvez a cannabis ela tenha um efeito neuroprotetor. E talvez valha a pena a gente introduzir produtos à base de cannabis antes de expor esse paciente a agentes neurotóxicos, como é o caso de algumas linhas de quimioterapia. Então, essa paciente também passou a utilizar, né, um óleo full spectrum com uma dosagem de 5 a 10 miligramas de THC por dia, e em torno de 200 miligramas de canabidiol por dia,
e também teve uma melhora importante, principalmente em relação aos sintomas positivos, mais do que aos sintomas negativos aí relacionados à neuropatia. E por fim, um último caso para vocês é de um paciente de 52 anos, psiquiatra, que tinha uma neoplasia de pâncreas metastática já há 1 ano, que estava em quimioterapia paliativa, internou por uma dor oncológica não controlada. Ele tinha uma perda de funcionalidade importante, né, aqui essa queda de performance status importante, e tinha sinais de uma fase final de vida. Depois de 1 mês de internação, esse paciente estava completamente acamado, comia pouco, tinha dores importantes, mas ainda tinha valor, né, como valor a manutenção do nível de consciência. E aí ele tinha dores abdominais muito fortes. Quando a gente conseguia controlar a dor dele, ele começava a ficar sonolento. E aí isso incomodava. Por vezes a gente rodou o opioide para ver se a gente conseguiu o controle de dor com menos sonolência. Por vezes a gente pediu para a equipe de dor fazer alguma terapia de neurólise, o que ajudou por um tempo. Depois ele voltou a ter dor, e aí ele passou a ter sonhos vívidos, memórias aversivas, e aí eles chamaram a nossa equipe para ver se a gente conseguia, se tinha alguma indicação de prescrição de canabinoides. Então, olhando para pacientes em fim de vida, a gente entende que produtos à base de canabinoides podem aliviar mais de um sintoma, né, de uma vez. A gente consegue reduzir a polifarmácia e a interação medicamentosa de várias drogas. A gente pode melhorar o sono desse paciente, diminuir a quantidade de pesadelos, diminuir o transtorno de estresse pós-traumático, poupar opioides e seus efeitos colaterais e, por fim, melhorar a qualidade de vida desse paciente e trazer alívio de sofrimento, que é o objetivo primário dos cuidados paliativos. Tem alguns trabalhos que mostram isso pra gente, né? Que os pacientes que fazem uso de cannabis durante um tratamento oncológico diminuem o uso de opioides, que a cannabis é bem tolerada e segura, que eles diminuem a ansiedade e depressão. E talvez seja o momento da gente olhar para essa planta, né? Principalmente para o THC, que é aquele componente que eu disse que é visto como o principal fitocannabinoide com efeito neurológico, parar de olhar para ele como o vilão, né? E entender que em alguns cenários o THC em altas doses pode ser benéfico e pode ser desejável, né? Se aquilo fizer sentido para o paciente e para aquela família. Ele pode trazer uma sensação de relaxamento e bem-estar, reduzir traumas e memórias aversivas, aumentar percepções sensoriais, euforia, prazer, fazer com que esse paciente mude um pouco o foco dele, reduz o medo, a aceitação. Esse paciente consegue falar mais, se comunicar mais. Então, para esse paciente, a gente também prescreveu um óleo 1:1, que foi adquirido na farmácia comum, né? Porque a gente tinha pressa, a gente não podia esperar. E o paciente tinha condição financeira de adquirir esse spray oral, e ele fazia no início 1 puff 2 vezes ao dia, e ele percebeu que começou a melhorar, depois passou para 2 puffs 2 vezes ao dia, e ele ficou muito bem assim. Conseguiu ficar mais consciente, conseguiu interagir mais com a família, faleceu logo após, mas teve os últimos dias de vida com dignidade e de acordo com os valores que ele trazia para a gente. Falar rapidamente, então, de canabinoides em outros cenários, por exemplo, em transtornos de ansiedade. A gente sabe que o canabidiol, especialmente, ele, quando usado de forma isolada, ele tem esse efeito em U invertido, né? Então, se a gente ultrapassar uma dose determinada, ele começa a ser ansiogênico, piorar a ansiedade, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O THC, por sua vez, ele também tem um efeito ansiogênico em altas doses. O canabidiol, quando
a gente passa essa dose, a gente vê que ele não faz mais efeito, né? Desculpa, eu falei que ele era ansiogênico, não, mas ele para de fazer efeito. Então a gente tem que achar a dose exata onde ele tem o seu maior efeito com a menor dose possível. Existe esse trabalho, que é um trabalho bem legal, que foi feito em pacientes simulando uma fala em público, pacientes que que eram voluntários saudáveis e que ficavam ansiosos quando fariam essa fala em público. E eles perceberam, então, né, conseguiram comprovar essa curva, né, em U invertido, em que uma dose intermediária de canabidiol tem propriedades ansiolíticas importantes e pode ser utilizada nesse contexto. Para pacientes que têm espasticidade, então lembrando que espasticidade é aquela rigidez de acordo com a velocidade de movimento, ela é presente em várias doenças neurológicas, vários pacientes que têm AVC, por exemplo, paralisia cerebral, algum traumatismo crânioencefálico, grande parte dos pacientes que têm esclerose múltipla vão ter espasticidade em algum momento da sua evolução de doença. E o uso dessa terapia, né, com canabinoides para espasticidade relacionada à esclerose múltipla foi a primeira indicação formal e aprovada pelo FDA. E a gente vê que com a progressão da doença, a espasticidade e a dor levam ao agravamento da incapacidade, e isso piora muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, esse estudo foi o estudo modelo, né, que foi um estudo duplo cego, com placebo controlado, randomizado, que mostrou que o uso do spray oral denominado Sativex, né, que é um spray oral 1:1, THC, CBD, adicionado à terapia padrão, era capaz aí de melhorar a espasticidade nos pacientes em relação a pacientes que tomavam apenas a medicação de primeira linha sozinha. Então, reduzia a gravidade na espasticidade e melhorava a qualidade de vida desses pacientes. Em pacientes com doenças neurodegenerativas, a gente também, em pacientes com doença de Parkinson, a gente vê que o uso de canabinoides até o momento melhora sintomas não motores, então dor, ansiedade, qualidade do sono. Tem aí um potencial benéfico do uso do canabidiol para atenuar tremor, mas isso ainda está em investigação, em andamento. Pacientes com doença de Parkinson, a gente tem, com doença de Alzheimer, a gente tem também algumas indicações aí, principalmente para pacientes que têm sintomas comportamentais. Então a gente tem esse estudo, que é um estudo bem interessante também, que traz uma formulação específica deles, mas é uma formulação que tem canabidiol e THC. Os pacientes apresentaram melhora importante, mas depois de 16 semanas, de 16 semanas de uso, foi todo o estudo, eles apresentaram melhora depois de 12 semanas. Então a gente tem que ter paciência muitas vezes quando a gente prescreve esse tipo de produto. Às vezes o paciente não vai apresentar melhora no primeiro nem no segundo mês. E isso tem que ficar bem claro para o paciente, para que a gente alinhe essa expectativa. E para finalizar, então, dicas gerais. Como eu acabei de dizer, vamos alinhar as expectativas, né? Isso não é um milagre, não vai funcionar para todo mundo, nem na mesma quantidade, nem no mesmo produto e nem no mesmo tempo. Vamos alinhar a expectativa, tanto da equipe quanto do paciente. Vamos sempre reavaliar. Vamos avaliar o tempo que o paciente tem de vida, falando especificamente no cenário de cuidados paliativos, até o tempo que esse produto vai demorar para chegar para ele. Sempre começar com dose baixa e titular individualmente. Checar interações medicamentosas. Sempre que possível, se você não for o titular do caso, né, no caso de médicos, consulte o médico titular. Tente falar para ele o que você está fazendo e explicar por que você está fazendo. E atenção para pacientes que recebem imunoterapia, pacientes gestantes e lactantes. A gente não recomenda o uso de canabinoides nesses cenários.
Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Estou à disposição. Aqui eu deixo meus contatos. Qualquer coisa é só me escrever. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Nayara Mazzini. Fiz parte do quarto curso, né, do Padre Ticão, esse curso tão especial que vem levando tanta informação importante para a nossa população, né, um curso de parceria da Unifesp com a Movirecam. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é a atuação da enfermagem sobre a terapia canábica, né? Então, a enfermagem canábica. Quais são as suas potencialidades, os seus desafios e a perspectiva da enfermagem canábica no Brasil? Um pouquinho, né, sobre a minha formação. Eu sou enfermeira formada pela Universidade Estadual de Londrina, sou mestre em ensino em saúde pela FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, e hoje sou doutoranda em saúde coletiva pela Unifesp, orientada pela professora Solange Napo. Sou servidora pública no Departamento Regional de Saúde 9 de Marília. Fui preceptora em residência multiprofissional de saúde mental e programa de aperfeiçoamento profissional em saúde mental. Sou facilitadora em cursos de formação sobre saúde mental e políticas públicas de saúde. Fui proponente em 2018 de uma ideia legislativa que o objetivo era a legalização de centros de estudos de cannabis medicinal, porque nesse momento a gente não tinha nada ainda no Brasil. Fui requerente do Comitê Municipal de Políticas Públicas de Cannabis Medicinal em 2019 aqui em Marília. Sou idealizadora e organizadora do Seminário de Cannabis Medicinal do Centro-Oeste Paulista, que aconteceu no ano de 2019 e 2022. Sou cofundadora de duas associações canábicas de Marília, uma que é a Malele, que hoje é chamada Maria Flor, e outra a Abracamed. Sou vice-presidenta da SOBECA, Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, e sou pesquisadora na temática de cannabis medicinal. Então, para a gente entender um pouco o que é a enfermagem canábica, a gente precisa ter uma noção dos marcos, né, sobre a enfermagem, porque assim como a cannabis é uma planta de uso medicinal e terapêutico milenar, a enfermagem também é uma profissão milenar. O cuidado é uma coisa milenar, né? Então, para a gente entender um pouquinho, no período pré-cristão, como que funcionavam, né, os cuidados em saúde para a população, nas comunidades, né? Então, era através dos xamãs, dos sacerdotes e feiticeiras, através de banhos, massagem, uso de purgativos, plantas, e também tinha o cunho de afastar os maus espíritos, porque o cuidado nesse momento ele era muito imbricado com a espiritualidade. Depois vem um surgimento, né, numa perspectiva mais de prática leiga, né, por parteiras, mulheres, monges, e é onde nascem os hospitais, né, o lugar dos excluídos. A prática da caridade, esse é o foco do cuidado nesse momento, tem uma grande influência, né, da igreja nesses hospitais, e as mulheres desempenham um papel fundamental no cuidado, né, da saúde de crianças, dos doentes e dos idosos. Depois, a gente tem já a enfermagem moderna, que nasce com uma enfermeira chamada Florence Nightingale, que participou da Guerra da Crimeia em 1854, e ela estabeleceu cuidados essenciais
que fizeram toda a diferença naquele momento onde os soldados, né, ocupavam os hospitais militares, e ela foi desenvolvendo técnicas, né, técnicas de cuidado, ventilação do ambiente, asepsia, os cuidados com a nutrição, o quanto isso impactava na saúde dos doentes, a recreação, ou seja, como isso também trazia saúde mental, higiene, observação e registro de dados, ou seja, ela sistematizou uma assistência em saúde capaz de impactar em milhares de vidas naquele momento. E essa enfermeira, ela foi uma referência mundial como enfermagem no sentido de profissão. E aí, como que foi a enfermagem no Brasil? Né? A enfermagem no Brasil, ela tem a primeira escola de formação em 1890, que é a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, que hoje se chama Escola Alfredo Pinto. Essa escola, ela tinha um modelo de cuidado voltado ao atendimento, assistência em hospitais nesse momento. E já em 1961, já haviam 38 escolas de nível superior no Brasil e 56 de nível auxiliar de enfermagem. E falando um pouco mais desse ensino técnico e científico da enfermagem, né, como que ela se consolida no mundo, então, a nível mundial, ela nasce com a Florence Nightingale, que estabelece a primeira escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, na Inglaterra. E aqui no Brasil, existia uma enfermeira que chamava Ana Neri, que ela participou da Guerra do Paraguai, né? E ela também fez toda a diferença, ela foi um outro marco na enfermagem, só que aqui no Brasil. E aqui também foi fundada, né, a primeira escola de enfermagem chamada Ana Neri em 1923. Só que ela já tinha um foco mais sanitarista, um foco na saúde pública como um todo, e não só no hospital. Então, esse foi um outro momento, mas tanto Florence Nightingale como Ana Neri são duas grandes referências de enfermagem para nós. E aí, em 2022, surge um movimento, já falando, né, da enfermagem canábica, logo depois, né, durante esse período, né, do século XX, século XXI, nós tivemos o surgimento de várias especialidades na enfermagem. E na enfermagem canábica, ela surge, né, um movimento em 2022, com enfermeiras, né, que se unem e passam a chamar esse movimento de Sobeca, né? Ela tem toda uma construção, uma trajetória que culmina na formação da Sobeca, né, Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, que é fundada então em 2023. Mas de onde vem a Sobeca, né? A Sobeca, ela vem de conexões entre enfermeiros que vivenciam o movimento pelo uso terapêutico da cannabis no Brasil. Então, são enfermeiras que são mães atípicas ou são pacientes, cuidadoras de pacientes, né, e de filhos, de parentes também, e que geralmente se implicaram no movimento canábico por meio das associações canábicas e vão se conhecendo através da luta pela cannabis no Brasil. Então, a enfermagem ela passa a ter uma participação ampla e ativa no movimento canábico, participa de eventos canábicos diversos, apoio e realização nas pesquisas que hoje são desenvolvidas, construções acadêmicas de disciplinas e também de cursos, participações culturais, sociais e políticas, e a produção de conteúdo digital. Então, a Sobeca, a partir do momento que ela se consolida tanto como movimento ou como associação, ela vem fazendo todo esse movimento, né, por meio dos enfermeiros e enfermeiras no Brasil.
Então, em 2022, é o início da organização desse coletivo, que depois acaba se denominando como Sobeca. O primeiro ano, né, esses enfermeiros, eles passaram realizando acolhimento, debates formativos e sistematização de ideias do que seria a enfermagem canábica, como a enfermagem canábica poderia atuar no Brasil. Então, a fundação desse coletivo, já com o nome de Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, acontece em 9 de junho de 2023, uma data muito importante em que a gente fez alusão ao nascimento do professor Carline, né, a sua data de aniversário, de um cientista, né, que é tão importante na causa canábica no Brasil. Em 2023, ocorre a primeira mesa de enfermagem canábica no Brasil. Essa mesa foi muito importante porque foi a primeira discussão em meios acadêmicos que a gente teve já como enfermagem canábica se denominando desta forma e se colocando como uma profissão, como as outras, que podem incidir no ecossistema canábico e também tem a sua função muito bem delimitada, né? E esse evento, inclusive, ele teve o apoio do Corém, ele foi divulgado pelo Corém São Paulo, então foi um primeiro momento muito importante para a enfermagem canábica. E hoje, como que a Sobeca atua, né? Ela estabelece parcerias com o COFEM. Então, desde 2023, né, a partir de 2023, a Sobeca ela realiza discussão sobre a enfermagem canábica e como se estabelece os processos regulatórios para que ela se torne uma especialidade no Brasil. A Sobeca também faz parte do Conselho Consultivo de Especialidades de Enfermagem da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, que é um outro grupo de trabalho, né, de todas as especialidades de enfermagem, que busca essa consolidação das especialidades como um todo no Brasil. E o ano passado, a Sobec ela teve a oportunidade também de participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, né, o CBCENF, que foi um outro momento científico muito importante, onde a Sobeca, por meio, né, das suas enfermeiras, apresentou para a enfermagem como um todo o que é a enfermagem canábica no Brasil, o porquê que é importante nós estarmos estudando e nos capacitando sobre o sistema endocannabinoide, sobre as propriedades terapêuticas da cannabis sativa, né? E como isso incide na nossa profissão, no cuidado diário aos nossos pacientes. Então, um pouquinho sobre a enfermagem como um todo, né? Apresentei a Sobeca para vocês, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, que está à frente, né, junto com o COFEM, dos processos de regulamentação da profissão. Então, é importante a gente ter em mente que a enfermagem, ela é a arte do cuidado, né? É a enfermagem que atua em todas as fases da vida, desde o primeiro respiro até o último suspiro. É a profissão que está ao lado do paciente 24 horas nos hospitais. E também na saúde pública, é a profissão que acompanha a comunidade, a sociedade longitudinalmente, seja por meios de promoção de saúde, de prevenção de doenças, né, de medidas de vigilância em saúde. A enfermagem, ela possui conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de biologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, entre outros conhecimentos que compõem essa profissão. E ela desenvolve um papel indispensável na promoção de saúde no Brasil. A gente pôde ver isso de perto, né, quando a gente teve a pandemia, né, de Covid-19,
onde a enfermagem sendo a linha de frente de atuação, né, na promoção da saúde, nos cuidados, né, com a pandemia, e toda a sistematização, né, para que houvesse a mitigação da pandemia, a enfermagem estava lá. Então, o quanto é importante a enfermagem no Brasil. Então, para a gente ter uma ideia, né? Qual é o papel dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e das obstetrizes? Então, a enfermagem, ela está presente em diversas especialidades, inserida nos setores de saúde pública, saúde privada, entidades filantrópicas e também no terceiro setor. Os enfermeiros, eles realizam a supervisão e a garantia da qualidade da assistência como um todo. Os técnicos e auxiliares, eles oferecem suporte aos enfermeiros, estão na assistência direta aos pacientes, administram medicamentos, realizam procedimentos básicos e monitoram os sinais vitais dos doentes. E existe na equipe de enfermagem como um todo, composta por enfermeiros, técnicos, auxiliares, as obstetrizes, uma condição de colaboração para que os cuidados essenciais sejam ofertados de forma direta aos pacientes. E diante, né, do cenário da cannabis medicinal no Brasil, quais são os novos desafios na enfermagem? A gente vê que tem um aumento diário da demanda por tratamento com cannabis no Brasil, e há uma urgência em capacitação e respaldo institucional para a enfermagem como um todo. Mas o que é então a enfermagem canábica, né? A enfermagem canábica, ela é uma especialidade que é voltada à assistência dos pacientes que usam produtos à base de cannabis sativa e canabinoides, né? Ela tem uma atuação tanto dos enfermeiros generalistas como dos enfermeiros especialistas, técnicos de enfermagem, auxiliares e obstetrizes, cada qual no contexto de saúde onde estão inseridos. A enfermagem canábica, ela tem em seu bojo, né, tanto a prescrição como o monitoramento seguro, né, do uso terapêutico da cannabis com seus pacientes. E quais são, então, os objetivos da enfermagem canábica? O primeiro e principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida, ou seja, a enfermagem atua para que os seus pacientes eles tenham uma melhoria na qualidade de vida. A promoção de saúde e prevenção de agravos. A enfermagem ela tem um papel fundamental num olhar ampliado, né, para que o que é saúde, quais são os seus determinantes, inclusive sociais, né, psicossociais, e incidir nessa população para que haja, inclusive, a prevenção de agravos. Ela busca, né, a autonomia, que o paciente tenha o autocuidado e conquiste a sua autonomia no tratamento, e que ele tenha uma adesão que seja efetiva, né? Ou seja, que se pretende alcançar, né, os melhores resultados com o uso da cannabis. E ela prima por uma abordagem ética e legal no uso da terapêutica canábica. Mas quais são, então, os campos, né, de atuação onde a enfermagem canábica pode incidir? A enfermagem canábica, ela pode atuar na atenção primária, na atenção secundária, ou seja, nas especialidades, e na atenção terciária, que são os hospitais, onde há o cuidado, né, de média e alta complexidade. Pode atuar em associações canábicas, clínicas
especializadas, na indústria farmacêutica, inclusive realizando pesquisas, né? Pode ofertar consultoria, né, sobre o tema da cannabis medicinal e também atuar no empreendedorismo, como muitas enfermeiras já têm atuado no Brasil. E a enfermagem, ela seguia muito pelo gerenciamento de casos, ou seja, né, ela traz para cada caso, para cada situação de saúde de cada paciente, uma abordagem precisa e especializada, uma assistência humanizada e individualizada para cada paciente, uma escuta qualificada e ela estabelece um vínculo terapêutico que é capaz de ser decisivo, né, no tratamento com a cannabis medicinal, porque é esse vínculo que é estabelecido, essa aproximação, essa proximidade com o paciente, que vai fazer todo a diferença, né, no tratamento. E ela traz uma abordagem holística aos pacientes, ou seja, ela olha o paciente como um todo, em todas as suas perspectivas, né? Na atuação biopsicossocial. E a enfermagem canábica, ela também tem uma perspectiva sociopolítica, que isso é preciso trazer na formação, né, do profissional de enfermagem que vai atuar nessa área, né? Porque, como vocês já têm visto, né, durante o curso, existe a necessidade de reparação histórica e racial das violações de direitos. A gente sabe como aconteceu, né, a proibição da maconha no Brasil. Existe também a necessidade do enfrentamento das desigualdades do sistema proibicionista, né, que para alguns oferta maconha como tratamento e para outros oferta maconha como encarceramento, né, como repressão social. E também a enfermagem canábica, ela tem por missão atuar para que haja um tratamento justo, equânime e inclusivo para todas as pessoas. E qual então é a fundamentação que a gente tem elaborado na Sobeca, né? Como é esse caminho? Qual é o referencial teórico que a gente usa na enfermagem canábica? A gente usa a teoria das relações interpessoais de Hildegard Peplow, né? Hildegard Peplow é uma enfermeira que atuou na psiquiatria e ela desenvolveu essa teoria das relações interpessoais, abordando, né, os aspectos psicológicos e relacional do cuidado, onde a abordagem ela é centrada no paciente, tem o foco na promoção do autoconhecimento e da autonomia, ou seja, o enfermeiro ele passa a ser um interagente com o paciente para que ele tenha para que ele alcance a autonomia do cuidado. E quais são os valores, né, que são trabalhados por essa teoria? Então, os valores trazidos por essa teoria são a empatia, o respeito, a confiança, uma comunicação eficaz, ou seja, na linguagem do paciente, e compreensão das necessidades e perspectivas desse paciente. Porque eu posso elaborar o plano mais maravilhoso do mundo de cuidados, mas se não fizer sentido para aquela pessoa, para aquele paciente, você não consegue atingir o objetivo terapêutico. Por isso que o enfermeiro canábico, ele sempre ouve o paciente, identifica as suas necessidades, as suas possibilidades e qual é a sua perspectiva para adesão ao tratamento. A enfermagem canábica, ela também seguia pelo processo de enfermagem, que é a sistematização da assistência. Então, desde a etapa, né, de coleta de dados,
onde o enfermeiro ele vai saber tudo sobre aquele paciente, vai levantar suas necessidades de saúde, sinais, sintomas, qual é o diagnóstico médico de enfermagem, qual é o diagnóstico médico do paciente. A partir disso, ele vai fazer o planejamento, né, de suas ações, de quais são as intervenções necessárias. Ele faz, a partir disso, os diagnósticos de enfermagem, realiza a implementação dos cuidados e sistematicamente faz a avaliação se esse plano de cuidado ele está sendo eficaz, se o paciente está aderindo, se há necessidade de mudança das abordagens. Então, a enfermagem faz todo esse acompanhamento. Então, existe a elaboração desse plano de cuidados, onde se estabelecem metas terapêuticas, o monitoramento contínuo desse cuidado e o ajuste do tratamento sempre que necessário. A enfermagem canábica, ela também tem a consulta de enfermagem, onde o enfermeiro, ele realiza, né, a avaliação do sistema endocannabinoide, ou seja, o que está em desequilíbrio nesse paciente. Ela estuda, né, as formas de apresentação de produtos de cannabis que nós temos, identifica as vias de administração que são mais apropriadas para aquele paciente, a posologia e também se há possíveis interações medicamentosas, principalmente considerando o paciente que é polimedicado, ou seja, que já faz uso de outros medicamentos alopáticos. Então, ela faz esse plano de cuidados, faz o monitoramento contínuo, ajuste de doses e acompanhamento, inclusive, de possíveis efeitos adversos que podem surgir durante o tratamento. E na Sobeca, nós também fomos estudando e nos aprofundando para elaborar competências, princípios e habilidades que são necessários à enfermagem canábica para melhor atuação junto aos seus pacientes. Então, a primeira coisa é o levantamento das necessidades e as dificuldades dos pacientes, porque o paciente ele pode necessitar, né, do tratamento com cannabis, por exemplo, mas ele pode não conseguir o acesso. Então, o enfermeiro ele precisa estar atento a essas dificuldades, principalmente de acesso, que o paciente pode ter. Identificar também situações de contraindicação relativa ou de contraindicação absoluta da terapia canábica, porque é isso, cannabis não é para todo mundo, e isso a gente já sabe, né? E a enfermagem precisa estar atenta também a essas questões. A enfermagem canábica utiliza principalmente de 3 princípios, né? A não maleficência, ou seja, de não introduzir qualquer tratamento, né, ao paciente que vá trazer algum mal à saúde. A cogestão e gestão autônoma de medicação, que é o GAM, né, onde a enfermagem atuando junto ao paciente, ela vai capacitando, inclusive, o paciente para o autocuidado e para que ele possa, por exemplo, aumentar a sua dosagem quando ele identificar que é necessário, ou também fazer a redução de dosagem quando ele perceber algum sintoma diferente, algum sinal, né, de princípio, né, de reação adversa. A enfermagem, ela pode e deve, né, prescrever exames necessários para a introdução do tratamento, o monitoramento desse tratamento e, inclusive, a interrupção, porque a gente já sabe que existem vários exames que são capazes de nortear o tratamento para que ele seja mais assertivo. A enfermagem canábica também versa sobre a prescrição de produtos à base e derivados de cannabis sativa, norteando-se pelo diagnóstico médico, né? Então, o paciente ele vem com diagnóstico médico e a enfermagem, a partir desse diagnóstico,
é que ela vai também estabelecer qual é a sua função, né? E inclusive se ela pode prescrever ou não para esse paciente o tratamento com canabinoides. E também fazer uso, né, junto com o paciente, do termo de consentimento informado ou termo de consentimento esclarecido. Dentro ainda, né, dessas competências, princípios e habilidades, a enfermagem tem a função de capacitação de toda a sua categoria quanto aos cuidados, né, relativos à terapêutica canábica, realizar um matriciamento das equipes de enfermagem, técnicos e generalistas, né, e outros, inclusive outros profissionais de saúde que estejam na assistência e não tenham o domínio, né, da terapêutica canábica. Realizar também a educação popular em saúde, ou seja, realizar palestras, né, para a comunidade, levar mesmo informações, né, a respeito da terapêutica com canabinoides, e os usos terapêuticos da maconha como um todo, para que haja para que a população fique esclarecida, né, sobre os cuidados em saúde que são necessários. A enfermagem canábica deve também compor a equipe multiprofissional de referência do paciente e na estruturação do projeto terapêutico singular, ou seja, desse plano de cuidados que é realizado por uma equipe profissional, né, multiprofissional, que esteja acolhendo aquela necessidade, aquele paciente. A enfermagem canábica também deve compreender e se conscientizar sobre o uso no contexto ritualístico e religioso da cannabis, né? Ou seja, das comunidades tradicionais, dos povos originários, o que não se é debatido com frequência, né, nos cursos de enfermagem, mas a enfermagem canábica ela deve se apropriar desse conhecimento e ter um pensamento crítico, né, com relação a esses usos que também são possibilidades, né, do uso da cannabis, do uso da maconha. Participar de audiências públicas, promover campanhas informativas e educativas, fóruns de discussão e debates. A enfermagem canábica, ela deve ser proativa, né, na sociedade. Dentro dos habeas corpus, ajudando os seus pacientes, a enfermagem canábica também pode emitir parecer técnico, laudo ou atestado para o cultivo medicinal, né, o cultivo doméstico da cannabis. E também nas questões periciais, a enfermagem ela pode atuar como perito, né, nas questões relacionadas à enfermagem canábica e nos tratamentos, né, com produtos, né, à base de cannabis e medicamentos também. E na produção científica, a enfermagem ela pode participar de uma forma muito incidente, né, com pesquisas de qualquer modalidade, seja pesquisa translacional, pesquisa básica, ensaio clínico, pesquisa clínica, e tudo que envolve, né, a categoria da enfermagem e a terapêutica com a cannabis. E outro papel fundamental que a enfermagem, por ser a maior categoria profissional de saúde, né, do mundo, ela tem um papel fundamental na eliminação dos mitos, dos estigmas e preconceitos referentes ao uso da maconha. Então, para a gente ter aí um contexto, né, geral, uma visão geral das dimensões de atuação da enfermagem no Brasil. Então, ela pode atuar tanto na assistência, como na educação, na consultoria, na pesquisa, na perícia e na política, no advocacy. Para a gente entender também um pouquinho de como acontece a enfermagem canábica, né, a atuação da enfermagem na terapia canabinoide no mundo, a gente tem dois referenciais que são muito importantes,
que é o reconhecimento, né, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, da enfermagem canábica como uma especialidade. Ou seja, a gente está construindo uma história no Brasil, mas a enfermagem canábica ela já é reconhecida oficialmente no mundo, né? Então, duas grandes referências, né, que a gente pode citar, né? Em 2023, American Nurses Association, que representa, né, mais de 5 milhões de enfermeiros nos Estados Unidos, anunciou oficialmente o reconhecimento da enfermagem focada no uso terapêutico da cannabis como uma especialidade. E outra associação muito importante é a American Cannabis Nurses Association, ACNA, que também reconheceu a enfermagem canábica como uma prática especializada, focada no cuidado, na orientação, na educação, né? Então, são duas referências internacionais que vêm dizer, inclusive para a gente no Brasil, que é legítimo, né, a enfermagem canábica como uma especialidade dentro da categoria de enfermagem. E qual, então, é a situação da enfermagem canábica no Brasil? Hoje, atualmente, a gente tem uma lacuna regulatória, né, específica para a atuação dos enfermeiros, não há uma regulação, uma lei, uma norma, né, específica para que o enfermeiro ele atue no Brasil nas terapêuticas canábicas, apesar de a gente já saber que tem muitas enfermeiras e enfermeiros atuando nesse campo, né, há anos e desenvolvendo um trabalho de impacto social muito relevante, principalmente junto às associações de cannabis no Brasil. Então, a necessidade de uma regulamentação que seja clara e que traga segurança para que esses profissionais possam atuar. Porque trabalhar nesse ecossistema, os enfermeiros já estão trabalhando, já realizam acolhimentos de pacientes, o monitoramento desses pacientes que estão fazendo uso da cannabis. Isso já está mais que estabelecido, mas a gente precisa de uma segurança jurídica para que a enfermagem canábica possa ser estabelecida como uma especialidade e que esteja atuando com mais segurança no Brasil. E assim, a gente já tem um arcabouço jurídico, né, que prevê a atuação da enfermagem e que já dá algumas diretrizes, né, dessa atuação com relação à cannabis, à maconha, aos usos terapêuticos. Então, na resolução COFEN 311 de 2007, que normatiza, né, o nosso Código de Ética, já está lá estabelecido, né, que a enfermagem ela vai atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Que a enfermagem deve participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para os pacientes, né? E isso diz muito sobre a necessidade de capacitação da enfermagem como um todo no campo da cannabis medicinal. Assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Ou seja, já está previsto no nosso Código de Ética todos esses fundamentos jurídicos para a atuação da enfermagem. Ainda existem leis e decretos que regulamentam, né, o exercício da enfermagem e que traz, por exemplo, a prescrição, a possibilidade da enfermagem de prescrição de medicamentos em programas de saúde pública e em rotina aprovada por instituição de saúde. Isso, né, está na Lei 7.498 e no Decreto 94.406.
A resolução do COFEN e há pareceres dos conselhos regionais que também embasam, né, a prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos. Aqui no slide a gente traz a resolução e esses vários pareceres, né, para que os enfermeiros entendam que eles também podem prescrever fitoterápicos e que nesse bojo está as plantas medicinais e que nesse bojo das plantas medicinais está a maconha, a cannabis. E também um outro aspecto interessante que é trazido, né, pelo parecer técnico do Corém Bahia, número 30 de 2014, sobre a prescrição de medicamentos fitoterápicos por enfermeiro, é a não necessidade de protocolo institucional. Ou seja, isso na Bahia está mais avançado ainda. E nas resoluções do COFEN e nos pareceres dos conselhos regionais, também está previsto, né, o que a gente já comentou, que cabe ao enfermeiro, né, sistematizar a assistência de enfermagem e implementar o processo de enfermagem, que tem aquelas 5 etapas, né, que eu já falei, né, desde a coleta de dados até a avaliação, né, o monitoramento, avaliação, em ambientes públicos, privados, ou em qualquer lugar onde ocorra o cuidado do profissional de enfermagem. Há também a possibilidade, e que poucos sabem, né, dos enfermeiros terem consultórios e clínicas de enfermagem, inclusive clínicas especializadas em tratamentos com plantas medicinais. E uma outra coisa legal que a gente também tem regulamentado é a saúde digital no âmbito do SUS e da saúde suplementar e privada, né, que é a resolução COFEN 696 de 2022, o que possibilita que a enfermagem também faça consultas, né, por meios digitais e acompanhamento dos pacientes também. E uma outra perspectiva, né, que também é trazida pela Anvisa, é que compete aos conselhos profissionais normatizar o exercício profissional e a incorporação de novas tecnologias e terapêuticas. Ou seja, compete ao Conselho Federal de Enfermagem, né, tá normatizando a atuação da enfermagem canábica no Brasil. Outros referenciais normativos que nós temos no nosso país é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde está previsto, né, o uso das plantas medicinais, e também a Política Nacional de Plantas Medicinais, onde a gente pode, inclusive, referenciar, né, referendar o uso da cannabis, que foi incluso como planta medicinal na farmacopeia brasileira. E as RDCs da Anvisa, né, tanto a 660, né, de 2022, que regulamenta a importação de produtos derivados de cannabis para uso próprio, que a enfermagem pode estar atuando junto com seus pacientes, e a RDC 327, que está sob consulta pública, né, até agora o início de junho, né, até o dia 2 de junho, e que a gente vai ver ainda quais serão esses resultados, né? Mas ela prevê autorização sanitária para fabricação, importação, requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização dos produtos de cannabis medicinal no Brasil. O que a gente sabe também é que há também essa corrida pela regulamentação das associações de cannabis medicinal, as associações canábicas, que por enquanto, né, apesar de toda a luta no Brasil, ainda não são contempladas nos processos regulatórios. E a enfermagem atua junto com as associações. Então, qual seria, né, pensando, né, numa proposta de regulamentação, quais seriam os itens, né, a ser debatidos, né, e que a Sobeca vem
fazendo isso, né, através da parceria com o COFEM. Então, desde a consulta, né, de enfermagem com cannabis, para estar sendo regulamentada, a prescrição, solicitação de exames e a emissão, né, do termo de consentimento livre informado, a questão da educação em saúde, né, ou seja, da formação dos profissionais de enfermagem com relação à terapêutica canábica, com relação ao sistema endocannabinoide, e a promoção também, né, a atuação da enfermagem nas consultorias especializadas. Portanto, né, é necessário a gente reconhecer a força da enfermagem no Brasil. A enfermagem hoje conta, né, com mais de 2 milhões de profissionais, entre enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares, obstetrizes, né? Então, é uma categoria profissional que exerce um papel central na ampliação do acesso à terapêutica canábica. E a enfermagem canábica é necessário que ela seja reconhecida como uma especialidade legítima aqui, inclusive no Brasil, né? Porque, como a gente viu, já existe um reconhecimento internacional, não só nos Estados Unidos e Canadá, como em Portugal e outros países, né, que têm uma legalização, uma normatização, né, dos usos da cannabis. E é uma especialidade que ela tem sido construída e está em constante evolução, buscando contribuir, né, no cuidado direto ao paciente, na criação de políticas públicas e regulamentações, na investigação e avanço científico. A gente sabe que tem muitos enfermeiros cooperando, né, e operando nas pesquisas, o apoio, né, ao desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo no ecossistema canábico. E é isso, gente. Eu espero, né, que essa aula possa ter contribuído, né, com vocês nesse olhar para entender como é a enfermagem, né? Qual é o papel da enfermagem canábica no Brasil e como a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, SOBECA, tem atuado para que essa especialidade ela seja uma realidade. Porque a atuação da enfermagem no ecossistema canábico ela já acontece. Os enfermeiros já estão cuidando de pacientes, seja, né, no postinho de saúde, seja nos hospitais, né, que estão no cuidado direto, inclusive administrando, né, os óleos de cannabis, na incidência nas políticas públicas, mas ainda há essa necessidade de regulamentação enquanto especialidade. Convido vocês a estarem conhecendo a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica por meio das nossas redes sociais, né, @sobecaoficial. E se vocês também quiserem se associar, entrar em contato, tirar dúvidas, nós também temos o nosso e-mail que pode ser acessado, né? Que é o sobecaoficial@gmail.com. Muito obrigada, pessoal, e podem deixar as suas dúvidas, né, e comentários que a gente vai respondendo também aqui nessa aula. Obrigada.